Olá meus amigos, tudo bem? Estava com saudades aqui de gravar vídeo para vocês, falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. E há tempo que eu quero gravar um vídeo falando sobre a Lei 13.606, que é uma lei que entrou em vigor em outubro de 2018, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em julho de 2019, então daqui a pouco ela está completando aqui um ano de vigência. E essa lei, ela autorizou a Fazenda Nacional, no caso a União, né, quando o crédito tributário estiver escrito em dívida ativa e o devedor devidamente notificado para pagar aquela dívida em 5 dias não efetuar o pagamento, dele indisponibilizar bens imóveis, registrar aquela indisponibilidade no cartório de registro de imóveis sem precisar de nenhuma autorização judicial. Então praticamente é uma pré-penhora, né? É uma pré-indisponibilidade, porque a gente sabe que para que exista a penhora, o registro da penhora no cartório de registro de imóveis, tem que existir primeiro uma execução fiscal, o juiz tem que autorizar aquela penhora, tem que ser efetuada a penhora geralmente por oficial de justiça e em seguida até efetuado o registro no cartório de imóveis. Agora não. Essa lei 13.606, ela criou o artigo 20B na lei 10.522, que é a lei que cuida das cobranças de dívidas da União, digamos assim. Então esse artigo 20B, ele diz o seguinte, da lei 10.522, que foi introduzido pela lei 13.606 de outubro, que entrou em vigor em outubro de 2018. O artigo 20B diz o seguinte: inscrito o crédito em dívida ativa da União, então isso aqui só serve para cobranças da União, não do Estado e do município, o devedor será notificado para, em até 5 dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados. Aí parágrafo 3º do artigo 20B. Não paga o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública poderá, até inciso 1º, que não é o objeto do estudo de hoje, comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. E inciso 2º, que é o objeto específico da nossa aula de hoje, averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Então hoje, de acordo com essa mudança que ocorreu, pela lei 13.606, escrito o débito em dívida ativa e notificado o devedor para efetuar o pagamento devidamente atualizado. Se ele não efetuar o pagamento, a Fazenda poderá, de sua livre escolha, né, ir no cartório de imóveis e registrar a indisponibilidade daquele bem, daquele imóvel pertencente ao devedor, sem necessitar mais de nenhuma autorização judicial. Então eu escuto muito, eu estudo praticamente todo dia, né? Eu costumo até dizer para os meus alunos, para o pessoal aqui, que geralmente meu dia começa às 4 horas da manhã, de 4 às 6 eu estou estudando, até porque eu gosto disso, eu me sinto produtivo, eu não gosto de ficar parado, eu estou sempre em constante movimento. E nesses meus estudos eu já assisti muitos debates entre procuradores e advogados, certo? Evidentemente os advogados defendendo a inconstitucionalidade dessa lei 13.606, que acrescentou esse artigo 20B, a lei 10.522, que eu acabei de ler, e os procuradores da Fazenda Nacional defendendo a constitucionalidade. Cada um expondo os seus motivos e com muita fluência, né? A gente dá até para concordar uma hora com os advogados, concordar uma hora com os procuradores. Mas como nós somos advogados tributaristas e nós temos que defender os interesses dos nossos clientes, eu estou trazendo aqui para vocês alguns argumentos para que seja declarada a inconstitucionalidade
dessa Lei 13.606, que acrescentou o artigo 20b, a Lei 10.522. O primeiro fato que eu vou alegar aqui para vocês é a questão de que somente lei complementar pode regular a matéria relativa a crédito tributário e as garantias daquele crédito tributário. Isso de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, que diz o seguinte: cabe à lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais, ou seja, normas gerais envolvendo tudo, né? Em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Ou seja, cabe à lei complementar regular, né, estabelecer normas gerais referente à legislação tributária que diz respeito à obrigação, a crédito, a prescrição, a decadência. Então não poderia uma lei ordinária, que foi a Lei 13.606, alterar o que já estava em vigor através de uma lei complementar. Ela não poderia ir de encontro com a lei complementar, porque essas alterações só poderiam ser feitas através de lei complementar e não através de lei ordinária, não é? Então esse seria um primeiro argumento que, no meu modo de ver, seria muito forte também para que se fosse declarada a inconstitucionalidade da Lei 13.606. O segundo argumento é que a Lei 13.606, ela também fere os princípios tão conhecidos por nós, operadores do direito, que é o princípio do contraditório, da ampla defesa e da proteção à propriedade, porque dá à Fazenda Nacional todas as ferramentas para que, sem necessitar de uma autorização judicial, ela escolha o bem que vai sofrer aquela indisponibilidade, registrar aquela penhora. Isso não pode ser feito sem dar à parte o direito do contraditório e a ampla defesa, estabelecido no artigo 5º, no inciso 54 e 55 da Constituição, que já está assim muito já estudado, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte: artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, no inciso 22, fala, é garantido o direito de propriedade, então, um direito constitucional. Aí vem uma lei ordinária e diz que a Fazenda agora pode, sem precisar de uma autorização judicial, indisponibilizar um bem do devedor apenas com a inscrição do débito em dívida ativa, não é? O inciso 54 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Então tem que ter um processo, tanto administrativo como judicial, e o devedor ser intimado para se defender, para só depois ser gerada uma indisponibilidade, né? E aqui diz também no inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios e recursos a ela inerentes. Então, no momento em que a Fazenda indisponibiliza um bem do devedor sem existir o devido processo legal, o direito de defesa, fere a Constituição Federal. Depois eu vou até comentar os argumentos da Fazenda que ela alega a legalidade, a constitucionalidade dessa lei, né? Para que vocês possam até entender os dois lados da moeda, digamos assim. Outro princípio, outra questão que é a favor para que seja decretada a ilegalidade e inconstitucionalidade dessa Lei 13.606 é que ela fere a redação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, que diz que, artigo 185-A, na hipótese de o devedor tributário devidamente citado, aí eu grifei, não pagar nem apresentar bens à penhora
no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz, ou seja, tem que existir um processo legal, né? Não pode a livre escolha da fazenda, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Então, como aqui está dizendo, a ordem judicial tem que existir um processo, o devedor tem que ser devidamente citado, tá? E se ele não pagar e nem nomear bens a penhora e também não forem encontrados outros bens, o juiz poderá, né, determinar a indisponibilidade de bens e direitos do devedor, mas quem faz isso é o juiz em um processo judicial. Isso é o artigo 185A do CTN, que é lei complementar, que tem mais força do que uma lei ordinária. Então não poderia o governo, através de uma lei ordinária, determinar que agora, se for escrito o débito em dívida ativa e o devedor recebeu aquela cartinha para pagar em 5 dias e não pagar, a fazenda poderá escrever a CDA nos órgãos de proteção crédito, ele não vai poder mais tirar nenhum empréstimo bancário, e também ela poderá escolher um bem que pertence ao devedor e colocar aquela indisponibilidade naquele bem no cartório de registro de imóveis, ou seja, é uma verdadeira penhora que existe sem a necessidade de autorização judicial. Então, eu trouxe também para vocês aqui mais uma questão, que é a súmula 560 do STJ, também utilizada nesse tipo de situação, que diz o seguinte: a decretação da indisponibilidade de bens e direitos na forma do artigo 185A do CTN, que eu acabei de ler, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, a qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN e ao DETRAN. Ou seja, tem que ter o exaurimento, certo? A busca de bens do executado. Quando não for encontrado, é que ocorrerá essa indisponibilidade de bens. E onde é que vai acontecer isso? Através de um processo judicial. Não foi penhorado a conta, ele não tinha bens, não foi penhorado veículos, ele não tinha. Então, depois disso é que o juiz poderá decretar indisponibilidade de acordo com a súmula 560 do STJ. Mas tudo isso aí caiu por terra com a Lei 13.606, quando o governo determinou agora que, se for escrito em dívida ativa e devidamente notificado o devedor não pagar, a União pode, de sua livre vontade, escolher um bem do devedor e colocar aquele bem indisponível e registrar aquela indisponibilidade nos cartórios competentes. Então, com base em tudo isso, certo? Se alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei 13.606. E já existem algumas decisões, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eu trago aqui só a parte final dela, que foi um mandado de segurança 500.1250, dígito 65.2018.4.03.6100, da 21ª Vara Federal de São Paulo, que diz assim: considerando a autonomia do Poder Judiciário, bem como a ilegalidade e incompatibilidade do artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 10.522 de 2002, que esse artigo 20b foi o acrescentado pela Lei 13.606, como já li aqui para vocês. Com o ordenamento jurídico tributário, claro está que o ato administrativo que encontra-se na iminência de ser executado deverá ser afastado. Portanto, resta clara a inconstitucionalidade do artigo da Lei 13.606 de 2018, atacado pela impetrante diante da sua incompatibilidade com os princípios e preceitos da Carta Magna. Verifico assim, no presente caso, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada, presente o perigo in mora, uma vez que o não acolhimento do pleito liminar
poderá ensejar em imediato prejuízo financeiro, expondo a impetrante a atos coativos como a expropriação de seus bens e outros. Logo, supesando-se o eventual dano à impetrante pela demora no processamento e julgamento do feito e o efetivo prejuízo à impetrada, tenho que cumprir ao judiciário evitar o dano maior. Assim, defiro o pedido liminar para determinar a autoridade impetrada que não promova a averbação pré-executória prevista no artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 10.522/2002. Então já existem decisões a respeito do tema, né? Vocês vão encontrar várias. Então, pessoal, aqui eu trouxe vários argumentos para que, se o seu cliente tiver a indisponibilidade de bens com base nessa Lei 13.606, vocês da intimação daquela, quando ele ficou sabendo daquela indisponibilidade, você, pelo prazo do mandato de segurança, que eu sempre gosto demais do mandato de segurança, eu falo muito do mandato de segurança aqui nos meus vídeos, você teria aí o prazo de 120 dias da ciência, né, para entrar com o mandato de segurança. Então vocês podem alegar nesse mandato de segurança todos esses tópicos aqui que eu aleguei, inclusive juntar essas decisões ou outras, não é? E pedir que não seja averbado nenhuma indisponibilidade do bem, porque nessa lei existe muitos indícios de inconstitucionalidade. E qual é o argumento da Fazenda para defender a legalidade e constitucionalidade dessa lei? Ele vai na redação do artigo 185, não é? Eu li a redação do artigo 185A do CTN. Ele vai no caput do artigo 185 do CTN, que diz o seguinte: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente escrito em dívida ativa. Então ele está dizendo, como é fraudulenta a venda de bens depois da inscrição do débito em dívida ativa, então ele só está fazendo, a Lei 13.606 só veio regular o que já diz o artigo 185 do Código Tributário Nacional, porque o artigo 185 diz que será fraudulenta a venda de bens ou o seu começo depois da inscrição do débito em dívida ativa. E a Lei 13.606 diz que, escrito débito em dívida ativa, notificado o devedor e não pago o débito, ele poderá a Fazenda colocar em disponibilidade nos cartórios competentes daquele bem. Então ele só está fazendo o que já diz essa Lei 13.606, só veio regulamentar o que já falava o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Então, ele diz que não houve nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, não feriu nenhuma lei complementar, porque essa lei ordinária só veio regular o que já estava dizendo na lei complementar. Dá procedimentos, a Fazenda defende isso, né? De como esse artigo 185 será efetivado, né? E ele ainda defende a Fazenda, eu vi muitos procuradores fazendo isso, dizendo não, o devedor já foi notificado para apresentar defesa no processo administrativo. Muitas vezes já apresentou, já teve toda aquela fase, todos aqueles recursos. Depois que terminou o processo administrativo, ele ainda é intimado para em 30 dias pagar o débito. Depois que ele não paga o débito, aí só então é que vai ser escrito o crédito tributário em dívida ativa, em CDA. Depois disso, ele ainda vai ser intimado mais uma vez para pagar o débito. Se ele não pagar, só depois disso aí é que vai se fazer o que já se diz no artigo 180, ou seja, vai colocar aqueles bens do devedor em disponibilidade, porque a própria artigo 180 já diz que ele não vai poder vender depois de inscrito em dívida ativa. A Fazenda já não, a Fazenda também diz não, isso apenas é um registro de indisponibilidade. A Fazenda não está já determinando a venda em asta pública. Quem faz isso é só o juiz. Então ela só está apenas garantindo o seu crédito para que o devedor não esvazie o seu patrimônio e fique sem patrimônio para garantir o crédito tributário. Então tem argumentos aí de ambas as partes. A gente que atua no direito há muito tempo, a gente acha muito interessante esse tipo de discussão, né? Mas evidentemente que eu estou trazendo aqui para vocês vários aspectos
que se acontecer a situação, né, de haver uma indisponibilidade dos bens do seu cliente, sem precisar de uma execução fiscal, você pode entrar com mandado de segurança e você pode alegar. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Eu já estou aqui, já terminei o meu curso online, mais uma vez estou falando dele para vocês. Eu só estou aqui registrando no Hotmart, que vai ser vendido por lá o curso. Então a gente está vendo aqui, são vários vídeos, aí tem mais de 17 vídeos aí, ou são 15, nem me lembro a quantidade exata. Mas então tem que se colocar tudo direitinho e tem que se programar, tem uma série de requisitos. Mas já está na fase final da fase final. E em breve eu estou lançando ele aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, isso é muito importante para mim. Divulguem o canal também com seus colegas, para que mais pessoas se inscrevam. Eu tenho, como se fosse uma missão de vida, é levar o direito tributário para os advogados, mostrar que o direito tributário não é complicado, não é complicado. Eu vejo muita gente falando, ah, meu Deus, direito tributário, eu não consigo, é uma coisa muito complexa e tudo mais, ninguém mais ensina. Eu acho que é uma coisa extremamente fácil de se explicar. É isso que eu tento passar aqui para vocês. Então, levem também assim, o canal aos seus colegas, compartilhem o vídeo, se inscrevam lá no canal, no sino, toquem naquele sininho lá para vocês receberem as notificações. E muito obrigado, tá certo? E eu irei gravar outros vídeos esse ano também de casos do nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueçam de curtir o vídeo, ok? É importante para mim. Obrigado.